Paz do Senhor, meus irmãos, alunos e alunas do IBPEA, Instituto Bíblico de Pesquisa e Ensino de Antonina. Vamos para a aula de Geografia Bíblica, a terceira aula. Estamos então nesse curso médio de Teologia do IBPEA. Já tivemos 2 aulas preparatórias ensinando a necessidade da geografia bíblica, como ela é muito importante para o estudante da Bíblia. E agora vamos então para a geografia bíblica do Antigo Testamento. Essa primeira parte que estamos estudando, vamos já então para a terceira aula. Agora que já ficou bem esclarecido o que é e do que se encarrega, qual é a grande importância do estudo de geografia bíblica, como já entendemos bem isso nessas 2 aulas que tivemos, aqueles que ainda não assistiram, entra lá no canal, assiste as outras 2 aulas que foram bem esclarecedoras. Mas vamos agora para a terceira aula. Vamos iniciar demonstrando quais são as fontes de pesquisa e onde encontramos as informações sobre geografia bíblica. Existem 4 fontes essenciais da onde se extrai todo o conteúdo de geografia bíblica. A primeira fonte, obviamente, é claro, é a própria Bíblia Sagrada. A segunda fonte é a arqueologia. A terceira fonte é a história geral. E a quarta fonte é a cartografia. Nós vamos procurar dar uma luz e explicar um pouquinho de cada matéria dessa, para que você entenda o quanto elas são importantes para compor a matéria de geografia bíblica. A primeira fonte, obviamente, é a própria Bíblia Sagrada. Deus permitiu, na sua infinita misericórdia, que ficassem registradas as localizações geográficas onde ocorreram os fatos relacionados com a sua revelação divina. A Bíblia contém vários capítulos inteiros dedicados exclusivamente sobre assuntos geográficos. Começando no primeiro livro, o livro de Gênesis, o capítulo 10 é inteiramente dedicado a descrever a origem dos povos e das nações. As citações e os relatos continuam por quase todos os livros da Bíblia. Por exemplo, no livro de Êxodo, o capítulo 12, o versículo 37, o capítulo 13, versículo 20, o capítulo 15, do versículo 22 ao 27, no livro de Números, capítulo 33, do versículo 1 até o 50, quase o capítulo inteirinho narra a peregrinação de Israel pelo deserto, desde o Egito até chegarem às margens do Rio Jordão. O livro de Josué, 9 capítulos, desde o 13 até o 21, são inteiramente dedicados a descrever as localizações das terras que seriam conquistadas e como seria feita a partilha dessas terras entre as tribos de Israel. São citadas cidades na Bíblia, e as cidades localizadas na região da Palestina Ocidental. Inclusive, nessa região são mais de 600 cidades citadas na Bíblia. É evidente que esse número se torna bem maior quando considerarmos as cidades que nem foram nominadas na Bíblia, mas que foram descobertas e catalogadas posteriormente, depois, pelos historiadores e arqueólogos. Esses são somente alguns exemplos, porque a Bíblia inteirinha é uma fonte de informação geográfica, pois ela é a razão do nosso estudo. Portanto, considere que esses capítulos citados, esses livros citados, são só um exemplo, porque estudaremos a geografia da Bíblia inteirinha. A segunda fonte de informação indispensável para o completo conhecimento e entendimento da geografia bíblica é a arqueologia. A arqueologia é a fonte extra-bíblica que oferece os maiores recursos na compreensão dos eventos que ocorrem no cenário da geografia bíblica. Por esse motivo, tentaremos expor, de maneira resumida, a importância dessa ciência para o estudante da Bíblia. Etimologicamente, a palavra arqueologia surgiu da junção de 2 termos gregos, arcaios, que significa passado ou antigo,
e logos, que nesse sentido, nesse contexto, é empregado uma forma de estudo, que quer dizer ciência ou estudo da palavra. Assim sendo, a arqueologia significa ciência que estuda o passado ou ciência que estuda o antigo. Geralmente, em arqueologia, os objetos e as cidades são encontradas através das escavações nos locais que são chamados sítios arqueológicos. O propósito da arqueologia não é provar a Bíblia, de maneira nenhuma. A Bíblia não precisa ser provada. A Bíblia é absoluta, é a palavra de Deus. A Bíblia se sustenta o suficiente por conta própria. O grande pregador Charles Spurgeon, ele já dizia que tentar defender a Bíblia é como você tentar defender um leão. Não é necessário. Ele se defende sozinho. Isso acontece com a Bíblia. Embora muitos assumam que o propósito da arqueologia é provar a Bíblia, em vez disso, o seu propósito é trazer a confirmação histórica e as declarações históricas do texto da Escritura Sagrada. Já no livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: indaga as gerações passadas e considera o aprendizado que seus pais acumularam. O Evangelho de Lucas diz, no primeiro capítulo, no versículo 3 e 4, ele já está registrando ali o esforço que Lucas teve para levantar as informações criteriosas, deixando o registro do Evangelho bem preciso. Ele mesmo deu o seguinte testemunho: eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado. Ó, excelentíssimo Teófilo! E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Está em Lucas 1, do 3 ao 4. Então, as Escrituras afirmam que é apropriado que os estudantes da Bíblia busquem as evidências arqueológicas do passado, aquelas evidências que tocaram os povos, os lugares, os eventos, para confirmar o que a Bíblia diz. Um exemplo muito interessante é a Rota do Êxodo. Com base em Êxodo, capítulo 13, versículo 17, nós entendemos que a grande oposição militar, o grande exército do Egito, ameaçava Israel. Se eles escapassem pelo lado norte, ao longo da planície costeira, não ia ter chance para eles, o exército ia devastá-los. Embora um conto egípcio tenha verificado o relato bíblico, alguns estudiosos pensavam que fosse ficção essa situação. No entanto, uma escavação arqueológica no local filisteu de Deir el-Balah revelou que uma extensa fortificação egípcia ficava ao longo dessa rota ao norte. Esta evidência arqueológica trouxe uma nova confirmação da historiedade do relato do Êxodo, pelo menos no que diz respeito a este importante detalhe relativo ao seu percurso. Há duas coisas que precisamos ter em mente quando consideramos por que a arqueologia é uma ciência que deve ser entendida e usada pelos cristãos. Temos que ter isso forte na memória para entender o porquê que devemos dar um valor para a arqueologia. A arqueologia ajuda a fornecer o cenário e o fundo para os eventos bíblicos. A arqueologia é o primeiro terreno lidando com coisas materiais e físicas que foram escavadas. Precisamos entender que a Bíblia e os eventos da Bíblia, eles ocorreram no tempo e no espaço. Então, a arqueologia destaca as Escrituras. Ela fornece um cenário, um pano de fundo para todos os eventos que ali ocorreram. Como eu já falei, o propósito da arqueologia não é provar a Bíblia. Por exemplo, nas escavações de Cartago, lá foi descoberto um cemitério de sacrifício de crianças. A Bíblia fala muito sobre o sacrifício de criança, em Levíticos 18, do 21, capítulo 20 também, do 1 ao 5, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, em 2 Reis, capítulo 3, versículo 27. Mas inúmeras pessoas, estudiosos, têm questionado se realmente existia esse sacrifício de criança na antiguidade. Então, a arqueologia, através das escavações em Cartago, mostraram que de fato existiram e que os antigos faziam isso.
Essa descoberta ajudou a entender o contexto material e físico dessas coisas. Outro exemplo é no livro de Josué, quando fala de Raabe, a história mais notável, que foram a queda dos muros de Jericó. Diz que ela morava no muro da cidade. Agora, as escavações na cidade de Jericó revelaram que as paredes da cidade eram ocas e que era usada como o cômodo dos fundos das casas. Então, ela realmente vivia na parede da cidade. Isso nos ajuda a dar uma compreensão dos diferentes episódios que ocorreram nas Escrituras. Uma segunda posição é que a arqueologia ressalta e reafirma a historicidade da Bíblia. A Bíblia, como já foi dito, a Bíblia não caiu do céu pronta, mas ela ocorreu dentro do contexto histórico e material do antigo Oriente Médio, que nós estudamos na aula passada. O segundo ponto em relação ao motivo pelo qual a arqueologia deve ser importante para um cristão é entender a sua historicidade. Ressalta que os eventos ocorridos na Bíblia são de fato históricos. Estamos vivendo de uma cultura imediatista, que não se importa muito com essas questões históricas. Na nossa época, as pessoas não veem história como algo importante. Mas para nós, os verdadeiros cristãos, a história é muito importante. Parte da fé cristã é baseada na história. E quando a arqueologia, então, escava diferentes locais onde estiveram envolvidos os eventos bíblicos, isso nos ajuda a definir esses fatos no tempo e no lugar, no espaço e na história. Como já foi dito, a Bíblia não caiu pronta do céu, mas ocorreu dentro desse cenário histórico e a arqueologia vem, então, trazer à luz essas coisas. A própria Bíblia diz: a verdade brotará da terra. Está lá em Salmo 85, versículo 11. Leiam lá. Está escrito: a verdade brotará da terra. Enfim, revirando, o passado, ele vai provar ali que aqueles povos realmente existiram. Essa é a função da arqueologia. Existe mais conteúdo na apostila de Geografia Bíblica. Aqueles que não têm, procurem adquirir. Nós vamos deixar no final o site, o telefone, tudo para vocês poderem adquirir essa apostila que tem bem mais complementos e subsídios sobre a arqueologia. Mas, enfim, já ficou claro o quanto a arqueologia é essencial para a geografia bíblica. A terceira fonte essencial para a geografia bíblica, para um estudo bom, um estudo dinâmico e uma compreensão completa de geografia bíblica, com certeza, é história geral. A história é uma ciência responsável por estudar as ações humanas no tempo e no espaço ao longo dos anos. Portanto, o seu objeto central de estudo são as ações da humanidade durante a passagem temporal. Logo, a história geral dedica-se aos fatos ocorridos no passado. Enquanto a arqueologia se dedica ao local exato dos acontecimentos, a história se dedica a narrar as ações da humanidade durante essa passagem ali naquele local. O que ocorreu, as ações, o que aconteceu. A história é uma das mais importantes áreas do conhecimento humano e está relacionada com o estudo dos acontecimentos do passado e com o estudo da vida das pessoas, seja das grandes personalidades, seja das pessoas comuns que viveram em outros momentos. A palavra história, ela é derivada do idioma grego, assim como as outras. História pronuncia-se mais ou menos igual ao português e significa conhecimento adquirido através de investigações. Pesquisar a história permite que o homem tenha acesso a ferramentas racionais que o ajudarão a localizar-se no espaço e no tempo, permitindo-lhe a capacidade de compreender a sua própria realidade. A história começou a ser tratada como um campo de estudo, como uma ciência, já na Grécia Antiga. Atualmente, historiadores concordam que Heródoto, que viveu em 485 a.C. até 425 a.C.,
ele é o pai da história. Heródoto relatou sistematicamente os acontecimentos dos povos da antiguidade, principalmente a história do povo grego. Seu trabalho, chamado de História, foi dividido em 9 volumes, e também Guerras Médicas. É o tema mais explorado. Eles relatam os eventos da guerra entre a Grécia e a Pérsia. Foram essas obras que renderam para ele o maior destaque. Qual a importância da história para quem vai citar a Bíblia? Para que isso? Para que utilizar isso? Como utilizar isso? Qual a importância, enfim? A Bíblia Sagrada, ela é o livro mais lido do mundo. Consequentemente, ela é o livro mais citado. Acontece que tanto os que creem na Bíblia quanto aqueles que criticam a Bíblia, ambos fazem citações bíblicas. Geralmente, cristãos estudantes da Bíblia, infelizmente por negligenciarem todos os contextos históricos, costumam citar a própria Bíblia para afirmar ou provar a história contida nela. Citar as palavras e acontecimentos da Bíblia para provar a própria Bíblia é visto como um raciocínio circular e simplista e ilógico. Claro, você vai citar a Bíblia para provar a Bíblia. Algo mais ou menos sem sentido quando se trata de historiadores e estudantes. Mas, se pudermos mostrar que a Bíblia é um documento confiável, registrado com precisão e transmitido através da história de Deus para nós, então podemos argumentar com base sólida e construir um caso forte de que a Bíblia é realmente verdadeira. Já foi dito aqui que a Bíblia não precisa defendê-la, ela se defende sozinha. Mas aquele que vai falar da Bíblia tem que ter base sólida no que está falando para demonstrar o poder de Deus e a veracidade dos fatos. A história tem esse sentido. E é nesse sentido que a história atua de maneira fundamental para provar os argumentos dos estudantes da Bíblia. Temos cópia dos manuscritos e, ao longo dos séculos, a história. Essas cópias comprovam que a Bíblia foi transmitida com precisão. Apesar das alegações contrárias e críticas céticas comuns contra a Bíblia, quando dizem que a Bíblia foi frequentemente alterada ao longo dos séculos, a história, através de evidência física, provam o contrário. Então é nesse sentido que a história vem auxiliar a provar a veracidade da Bíblia. Por exemplo, os registros do Novo Testamento contam com mais de 5.000 manuscritos históricos e são incrivelmente precisos. Existem, evidentemente, pequenas diferenças nesses manuscritos, e nós chamamos essas diferenças de variantes. Mas nenhuma dessas variantes impacta ou altera as principais crenças ou as reivindicações de fé cristã. Por quê? A Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela é também um documento histórico. É um livro sagrado baseado na história, em sua maior parte, na história dos judeus. E os judeus eram defensores dos detalhes históricos. Até mesmo eles mantêm as genealogias precisas. Eles entendem a arte da história muito antes dos gregos. Apesar do Heródoto receber o título de pai da história, porque, enfim, ele contou a história sistematizando ela, contando sistematicamente o desenrolar dos fatos. E isso aconteceu somente séculos depois que os judeus já escreviam a Bíblia, já escreviam suas histórias. Até agora, nenhum arqueólogo refutou com sucesso qualquer fato histórico ou pessoa descrita na Bíblia. Mais de 25.000 escavações arqueológicas só verificaram a precisão dos registros bíblicos. Em suma, a história confirma a Bíblia. Porém, se caso algum crítico tentar provar que a Bíblia está errado, que tem erros na Bíblia, que a Bíblia não conta a verdade, inevitavelmente ele deverá usar a história para historicamente desacreditá-la como um documento de fonte confiável. E quando usar a história, vai perceber que a Bíblia confirma a história, porque a Bíblia é a verdade.
Há muitas evidências que comprovam e fortalecem o relato bíblico, incluindo muitas fontes seculares que verificam seu conteúdo. Não há documento contemporâneo que conteste seu testemunho. Existiram e existem muitos historiadores ao longo dos séculos que se dedicaram à história da Bíblia. Muitos deles se posicionaram defendendo a Bíblia, mas, infelizmente, muitos se posicionaram combatendo a Bíblia. Todo historiador tem o direito de enganjar-se ética e politicamente, marcando com isso a sua percepção da história. Esse engajamento, entretanto, não deixa ele livre para criar um passado para o qual não tem evidência empírica, ou seja, não tem evidências comprovadas, através da observação direta da realidade dos fatos. Ou seja, o historiador não pode inventar a história. E quando o historiador sério conta a história, inevitavelmente vai comprovar os fatos relacionados na Bíblia. Um dos pontos mais polêmicos em relação à história que os críticos costumam usar quando estão combatendo contra a Bíblia Sagrada é o questionamento quanto à veracidade das histórias relatadas na Bíblia. É comum no meio acadêmico referir-se à narrativa bíblica da seguinte forma: a história bíblica não é compreendida como uma ciência do passado, que se preocupa com a exatidão da análise dos fatos históricos. Essa é uma posição que muitos críticos assumem. Agora, nós, enquanto igreja, a sociedade ou mesmo os historiadores também talvez não tenhamos notado que a história possui um papel crucial na formação de cristãos em cidadãos responsáveis, até mesmo em críticos. Porque a história é uma ciência que estuda o passado para que as gerações futuras tenham conhecimento e, com isso, possam desempenhar um papel fundamental na preservação da memória da humanidade, para que aprendam com os fatos passados, evitando os erros cometidos e perpetuando os acertos, principalmente para isso. Entender a história para perpetuar os acertos, aquilo que deu certo deve continuar. Dentre os quais, um deles é mostrar os limites da verdade e produzir criticando, em meio a postulados legítimos, ou seja, o próprio crente deve estudar a história para que tenha postulados legítimos, tenha argumentos legítimos. Enfim, o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus, e Jesus é encontrado na história da Bíblia. Então a história é muito importante para o estudante da Bíblia. Não se deve negligenciar estudar a história bíblica. E é por isso que na aula de Geografia Bíblica nós estamos estudando história. Ela é um dos 4 pilares fundamentais da matéria de Geografia Bíblica. Então essa é a terceira fonte para que se tenha uma compreensão legítima da geografia bíblica. O quarto e último pilar, a última fonte legítima de conhecimento para que se tenha uma boa compreensão da geografia bíblica é, então, a cartografia. A palavra cartografia tem origem na língua portuguesa, tendo sido registrada pela primeira vez em 1839, numa correspondência indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas. Hoje entendemos cartografia como a representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre, ou parte desta, apresentada através de mapas, cartas ou plantas. Por meio da cartografia, quaisquer levantamentos, sejam eles ambientais, socioeconômicos, educacionais e de saúde, etc., podem ser representados espacialmente, retratando a dimensão territorial, facilitando então e tornando mais eficaz a sua compreensão. Imagine que viajando de carro pelo Brasil você tenha que parar numa cidade do interior. E de repente nessa cidade, se você nunca esteve lá, consequentemente você precisa se localizar. Precisa localizar um endereço e ir para esse endereço. É vital para a sua viagem que você vá até aquele endereço. Agora imagine que o teu GPS do seu smartphone ou do telefone não está funcionando. Sem GPS é o caos. Como então você vai saber qual caminho seguir? Lembre-se que o smartphone está sem serviço.
E é claro que atualmente é impensável uma situação assim ocorrer. Mas vamos imaginar que não está funcionando o GPS, então você vai ter que usar um mapa para se localizar. Você, para chegar ao teu destino, percebe que tem que usar esse mapa, uma coisa que você não usava há muitos anos. Um mapa do roteiro real. E surpreendentemente, então, você vai ver que aquele mapa funcionou. Cartografia, então, é isso. Você se localizar no espaço, no tempo, achar o endereço, achar o local, através de um mapa representado numa carta, num papel, que você possa ver e se localizar. Isso chama-se atlas. Um atlas bom e moderno pode ajudar a entender as terras bíblicas. E o valor desses mapas para o estudo da Bíblia é imprescindível. E isso já acontece há séculos. Os estudiosos da Bíblia sempre estudaram suas terras, suas localizações, através de mapas. Perceba que Eusébio, o bispo de Cesareia, em 265 d.C., escreveu a primeira geografia histórica das terras bíblicas. Por volta do ano 325 d.C., ele viveu naquela região que depois foi chamada de Palestina, durante toda a sua vida. Eusébio era adequado para a tarefa de escrever. O nome da sua obra foi Onomasticon, ou Onomasticon, uma coleção de nomes. Eusébio reconheceu o valor da geografia bíblica para os estudos na palavra de Deus. Ele sistematizou seu livro, fez uma venerável enciclopédia de locais e localizações. Para os estudantes da Bíblia que talvez nunca tiveram a oportunidade de ver as terras bíblicas, isso é excelente. Desde aquela época, perceba, 325 depois de Cristo. Sem esse volume, sem essas indicações de Eusébio, nós não saberíamos a localização de muitos locais bíblicos, que hoje em dia já não existe mais, mas na época de Eusébio ele conseguiu localizá-los e sistematizá-los no seu Onomasticon. E ele fez muito para iniciar as primeiras peregrinações à Terra Santa. Os peregrinos que iam para lá se localizavam através deste livro. Alguns séculos depois, o mosaico mapa, que está lá no chão da Igreja Ortodoxa de São Jorge, desde o século VI, na cidade de Medeba, oferecia uma perspectiva da Terra Santa aos viajantes. Quem chegava ali olhava para o chão aquele desenho, até hoje está lá, se impressionava com a precisão das localizações geográficas. Ainda hoje nós impressionamos com os detalhes do mapa que está lá no chão. Como você pode ver na moderna Medeba, que fica na Jordânia, apesar do fato de que os cartógrafos de séculos passados não tinham imagem de satélite para trabalhar, ou tinha smartphone, eles conseguiram fazer um mapa muito bem detalhado da cidade, como se tivesse uma visão de drone por cima. Muito excelente esse trabalho, está lá até hoje e causa admiração pela época que foi feito. Então o mapa sempre foi valioso para a leitura e compreensão da Bíblia e das terras bíblicas. Existem muitas razões para se usar um mapa, né? Pense no valor de um mapa na sua própria vida. Muitos já se beneficiaram com isso, né? Agora, para a vida espiritual do crente, isso, para o estudante da Bíblia, né? Não, o crente que não se dedica a estudar a Bíblia não vai ter essa oportunidade, né? Mas eu digo o crente estudante da Bíblia. Ao estudar a Bíblia, todos os detalhes desempenham um papel crítico em nossa compreensão. Os detalhes nos ajudam a entender e ter uma visão precisa dos eventos bíblicos. Por exemplo, as rodovias. Haviam grandes rodovias que percorriam toda a extensão de Israel. E esta é a principal razão pela qual Israel teve interação com as nações vizinhas. Então, conhecer esses detalhes é de suma importância. A topografia, Jerusalém, Megido e muitos outros lugares tinham uma vantagem militar significativa por causa da topografia. As barreiras físicas, os rios, mares, lagos, desempenham um papel muito importante na formação dos eventos bíblicos,
Como que o Senhor ia andar por cima da água se não tivesse aquele lago? Como que o Senhor ia arrepender a tempestade no mar se não tivesse o mar e a tempestade? Ou seja, essas barreiras físicas, essas situações geográficas, vêm dar uma cor, vêm dar uma vivacidade para o relato bíblico, e compreender como aquilo acontecia é maravilhoso. Então, estudar um mapa vai muito além, né, do que simplesmente abrir uma cartela e olhar o que tem lá no final da Bíblia. Tem que viver aquilo, especular aquilo. As Bíblias de estudo de anos atrás davam mais atenção para isso. Além do texto, elas tinham muitos mapas que você encontrava no final da Bíblia. Existia antigamente uma necessidade de mostrar para os irmãos os mapas que compunham a região da Palestina, a região de Israel, a região do Oriente Médio, as viagens de Paulo. Então as Bíblias traziam essa preciosidade, que eram os mapas. Era quase que tivesse acoplado à Bíblia um atlas. E o estudante da Bíblia sempre foi incentivado a adquirir um atlas. E você, como estudante da Bíblia, deve ter um atlas bíblico. Mas afinal, o que é um atlas? Um atlas, por definição, é um conjunto de mapas ou cartas geográficas. Porém, o termo também se aplica a um conjunto de dados sobre um determinado assunto, sistematicamente organizado e servindo de referência para a construção de informações que de acordo com a necessidade do usuário. A palavra atlas é inspirada na mitologia grega, que narra a história mitológica do titã Atlas. Conta-se que Atlas, e fique bem entendido, isso é uma mitologia, ou seja, são partes de história e não história, né? São contos. Esse conto, que não é realidade, conta que Atlas, um dos titãs, tomou frente das batalhas de Cronos e dos titãs contra os deuses do Olimpo, deixando o grande deus, né, do Olimpo, que era Zeus, furioso. Como castigo, esse Zeus, né, castigou Atlas, deixando ele encarregado de carregar o mundo nas costas para sempre. Então o castigo dele foi ganhando o globo terrestre para sempre nas costas. Enfim, essa é a história de curiosidades sobre a palavra Atlas, né? Como esse gigante foi condenado a carregar o mundo nas costas. O nome do livro que traz todos os mapas se chama Atlas, passou a se chamar Atlas. Bons atlas fornecem muito mais do que mapas. Eles mostram a importância da geografia no que se refere à história, à arqueologia, à topografia e ao clima. Por que um estudante da Bíblia deve ter um atlas, deve ter um conhecimento do que é um atlas? Por quê? Porque ele melhora a compreensão dos significados dos eventos bíblicos. Quando você lê a Bíblia, sem um verdadeiro entendimento da geografia e o significado de certos eventos, você pode se perder no texto. E quando você se perde no texto, você erra o contexto e acaba falando uma coisa errada. Então a tua compreensão vai ficar melhor. Você vai ter uma imagem mais clara das relações e culturas. Não vai confundir as situações, vai saber do que está falando, onde é que é o Babilônia, onde é que é o Egito, onde é que era a Síria, onde é que está Israel, enfim, você vai ter clareza quando está relatando alguma coisa da Bíblia. Também você vai perceber com um entendimento mais real as dificuldades encontradas em relação aos locais percorridos. Existem muitas histórias de viagens em toda a Bíblia, e algumas dessas viagens foram extensas e difíceis. Você não pode apreciar plenamente o que aqueles viajantes e profetas experimentaram se não conhecer a área como era na época que eles viviam. Os mapas bíblicos retratam claramente as estradas acessíveis naquela época, bem como quaisquer obstáculos e desafios ou outras barreiras geográficas que teriam tornado a jornada mais complicada. Os mapas, então, vão ajudar você a apreciar o sacrifício feito e as dificuldades enfrentadas ao longo dessas jornadas enquanto lê as histórias. Vai sentir mais na pele quando entender a distância que Paulo viajou nas suas viagens, que Jesus viajou no trajeto que fez da Galileia para a Judéia e para as outras terras que ele foi a pé.
Você vai ter uma ideia da dificuldade que eles enfrentaram. Vai ter uma ideia do que Jonas queria fazer quando disse que ia fugir da presença do Senhor para o lugar mais distante do mundo. Então o mapa vai te mostrar a real dificuldade e o real trajeto que eles fizeram, esses personagens da Bíblia. Enfim, esses 4 pilares, que são as 4 fontes da geografia bíblica, vão fazer você entender melhor, ter uma compreensão melhor de geografia bíblica, que são a própria Bíblia, a arqueologia, a história e a cartografia. Que Deus em Cristo tenha despertado em você o interesse para se aprofundar no estudo das Escrituras Sagradas, para se posicionar melhor diante do teu Criador e ser um servo de Deus com mais capacidade de pregar esse Evangelho. Se você gostou da aula, você dê o seu like e você compartilhe. E até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.